É isso aí, pessoal. Planista C4D mais uma vez aqui no YouTube. E hoje eu vou falar sobre os experimentos de Flávio Cosme, mais especificamente do equinócio, o equinócio de setembro de 2021. O que acontece, pessoal? Eu coloquei no título aí expectativa e realidade, tá? Porque por causa desses experimentos que ele fez aqui, ó, ele colocou aqui um laser, né, num cano, né, na ponta do cano, simulando como se fosse o sol vindo do leste e se pondo no oeste certinho, né? Essa foi a expectativa dele. Só que daí ele foi lá em cima da laje, né? E fez os seus experimentos. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Aqui eu vou dar uma adiantada aqui pra não demorar muito. A internet não tá muito boa, né? Vamos ver se vai carregar aqui. Não vai dar pra carregar aqui, tá, pessoal? Tá meio lento essa internet, não vou perder tempo aqui não. Vamos lá nos prints logo que eu fiz aqui. Aqui, carregou. Aqui ele chumbou tudo aqui, né? O aparelho dele pra dizer que tava certinho e tal. Colocou super bond e tal. E eu acho que foi meio frescura isso aí, tá, pessoal? Daí tem aqui 85 graus. A expectativa dele foi essa. Ele saiu que o sol nascesse do leste, fosse no oeste. E ele colocou um cano ali, né? Nesse aparelho dele, né? Pra dizer que o sol vem, passa dentro do cano certinho e tal, beleza. Que vocês já viram. Quem já viu os primeiros já sabe qual foi a intenção dele. Então voltando aqui. Só que ele teve que colocar aqui uma cunha, né? Porque pela altitude que ele está, né? A sombra não ia estar certinho no leste, né? Ia dar alguns graus, né? Mas não ia se dar no leste certinho. Então teve que colocar aqui a cunha, né? Para que o sol aparecesse exatamente no leste e se fosse no oeste, usando a cunha. Então ele colocou até um plumo aqui para dizer que, né, realmente estava certinho e tal. Colocou realmente o que ele fez aqui ficou bom, né? Deu certo aqui, ficou num grau certinho aqui e tal. 5 graus, descontando 5 graus. E também dessa mesinha que ele fez aqui, né? Depois de ter chumbado tudo no chão, ainda descontou os 5 graus da cunha, né? Beleza. Essa foi a expectativa, né? Que o sol nascesse do leste e se fosse no oeste e a sombra acompanhasse, né? Exatamente, né? O mesmo sentido que ele queria, que saía do leste ao oeste. Porém, pessoal, eu fui conferir para ver quantos graus darem essas sombras aqui, né? E eu acabei usando essa aqui como referência, né? Que é dessa lateral desse aparelho aqui. Embaixo aqui tem um HD, né? Um HD antigo. Então eu usei essa base aqui de baixo também como referência. E usei o parafuso como referência. Daí eu tracei a linha do sol, né? Acompanhando o ângulo, né? Essa reta dessa sombra, né? Sendo que o sol está nascendo do leste, né? E projetando uma luz nesse aparelho preto dele aqui. E a sombra acabou fazendo um ângulo, né? Um ângulo com a reta que ele fez de leste para oeste. E eu fui no GeoGebra, né? Um programa que você pode usar também para fazer ângulos, medições e tudo mais, né? De geometria. Eu acabei conseguindo fazer aqui marcando aqui um ponto, né? Para saber quantos deu de ângulo, né? Com o raio do sol acompanhando a sombra, né? Aliás, o raio do sol seria a direção que o sol projeta a sombra. E a sombra projeta de forma retilínea, assim como o sol. E aqui marcando aqui, deu 15,57 graus. Você vê que eu acompanhei certinho, ó. Até do parafuso aqui, né? Coloquei o raio aqui. E coloquei o raio aqui na direção também desse parafuso aqui de baixo, né? Aqui não tem parafuso, mas é como se tivesse um parafuso aqui também. Tem um buraquinho aqui. Se tivesse algum parafuso, ele ia projetar a mesma sombra desse outro parafuso aqui, ó. Mas como aqui é uma reta, então ele projetou uma sombra reta aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, tá vendo? Ele projetou uma sombra reta aqui. Então é como se fosse o parafuso aqui, então. Deu aproximadamente 15,7 graus. Lembrando que tem a cunha, né? Que ele colocou a cunha como para que o sol, né, a sombra, talvez a sombra passasse de forma retilínea, assim, como a linha que ele fez aqui. Seria expectativa, mas a realidade foi essa. E o sol nasceu a 15
né? O azimuth do Sol foi 15,7 graus. Seria 75 graus, né? Seria 70, isso mesmo, 75 graus. Se for descontar, né? Descontar mais os 5 graus, então seria 65 graus o azimuth do Sol a 9h45 nesse experimento aqui, beleza? Ao meio-dia, pessoal, ele acabou que colocando o cano a 90 graus, né? Simulando aí que, né, o Sol está passando dentro desse cano aqui, mas a sombra, pessoal, ela denunciou alguma coisa aqui. Você vê que ela está projetada aqui para o sul, né, pessoal? E qual seria o grau dessa sombra? O grau dessa sombra seria nada mais nada menos que 5,2, né? Usando aqui, então coloquei fui no cinema 4D, coloquei um disco na parte de cima do parafuso e um disco na parte de baixo da sombra e um eixo, né, no meio do parafuso e marquei o ponto que seria o eixo da sombra para a gente conseguir achar o ângulo, e eu achei o ângulo aqui, deu 5,2 graus, tá? Ao meio-dia. Lembrando que os 5 graus que ele descontou, né, para que isso não acontecesse, mas acabou acontecendo. A sombra deveria estar bem embaixo, né, dessa base aqui, ou seja, do F aqui, tá vendo aqui, ó, 5,2 aqui. A sombra deveria estar aqui bem embaixo aqui, mas ela deu mais aqui para o sul. E o ângulo que deu essa sombra foi 5,2, né? Então, na verdade, se tirar a cunha, o ângulo aumentaria mais 5 graus, que daria então 10,2 graus aí. E tem aqui também um outro, né? Às 2h35, né? Tirei um print aqui também. Você vê que a sombra se deslocou um pouquinho pro sul também, tá? Só que o sol se pondo, né? O que eu fui fazer? Fui fazer o mesmo processo, né? O mesmo método, né? Acompanhando aí os graus, né? O raio solar juntamente com a sombra, né? Aqui, ó, a sombra aqui, parafuso aqui. Acompanhei o parafuso e acompanhei a sombra aqui, né? Dessa lateral aqui, que eu não sei o que é exatamente isso, mas eu acompanhei a sombra aqui, né? Então, for fazendo o mesmo processo, deu 5,4 graus, sol sentindo indo para o noroeste, tá? Beleza. Então 5 graus. Então não foi para o oeste, foi para o noroeste. Às 2h35, quase 3 horas. E às 4 horas também, né? Você vê que a sombra ainda continua, né? Indo para... continua sentido, né, sul. Só que... lembrando que tem a cunha, né, também. E... colocando aqui os raios solares para a gente medir quanto que vai dar de ângulo. Eu fui ver aqui, deu 4,6 graus, tá? Acompanhando o ângulo da sombra, alinhado paralelo com essa linha que ele fez aqui no meio desse aparelho dele. Então, descontando com a cunha, então ia dar pelo menos aí quase 10 graus aí, né? Praticamente 10 graus aí. E tava indo para o norte, né? Não para o oeste. Seria o noroeste, né? Então é isso, pessoal. Na Terra plana, o que acontece? Na Terra plana, a gente sabe, já que eu fiz o experimento do Eratosthenes, fiz o experimento também atendendo o desafio do Adalto Lourenço, que diz que a Terra, né, o Sol na Terra plana, ele teria que ser paralelo, as duas sombras teriam que ser iguais, mesmo estando em Macapá e em Porto Alegre, a sombra deveria ser iguais. Eu demonstrei que não, né? E aqui também, na posição do Flávio Cosmo, né? Se for reparar aqui, ó, a sombra deu 5,2 graus, exatamente o que era esperado, né, pessoal? Como assim esperado? Aqui, ó, se a gente for colocar aqui, fazer o mesmo método que a moça lá do canal Infinita Ilusão fez, né? Usando o método, né? Usando aí, no caso aqui, a distância da linha do Equador até a casa do Flávio Cosmo, usando como cateto oposto, e a altitude do Sol como cateto adjacente, a gente vai conseguir chegar num grau de 5,19, né?
esse foi um método que ela usou, né, no primeiro vídeo dela que ela fez sobre Eratosthenes. E eu usei o mesmo método, acabando que deu 5.1, né, ponto 9, ponto 19, uma coisa assim. É mais ou menos isso que deu aqui no meu aqui também. Eu coloquei o disco aqui, fui conferir aqui, ó pra você ver, 5.19. Deixa eu mexer aqui pra você ver aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui são os graus. Então, deu 5.19. Basicamente, a Terra plana não mudou muita coisa não. Praticamente isso. Se eu fosse colocar a cunha, né, para fazer igual Flávio Cosmo, para que a sombra passasse bem em cima, né, como se fosse em Macapá, seria 5. Vamos colocar 5.2 para arredondar. Só que seria menos, né? Deixa eu colocar um menos aqui. Então, daí a sombra realmente, né, ia passar certinho, né, em cima do alinhamento que ele fez de leste para oeste. Mas a gente não precisa fazer isso, porque a gente quer ver como que é realmente, né, o jeitão da coisa mesmo. A gente não precisa ficar colocando cunha, a gente quer ver. Na verdade é isso que eles deveriam fazer também no caso do Flávio Cosmo. Eu acho que ele deveria fazer isso também, fazer um vídeo, né, para ver quantos graus, né, ao nascer e ao se pôr o sol do dia de equinócio. Isso que é interessante. Eu não tenho que ficar pondo cunha para querer dizer que o sol passa alinhado, né? Então não tem necessidade. Vamos supor que a Terra seja um globo, então vamos colocar lá, né, um poste, né? Coloca um postinho e vamos ver como que dá os graus, né, da sombra, né? Sem precisar querer ficar fazendo essas coisas aí para querer provar alguma coisa. E acabou que não dando certo, pessoal. Na minha opinião, não deu certo, porque mesmo com a cunha deu todo esse grau aí, ó. A 9h45 da manhã, 15.7 graus. Se tirar a cunha, vai dar 20.7. Ou seja, a sombra não passou no leste nem a pau, né? Se for ver o azimuth, eu acho que daria 65, se eu não me engano, tá? Se eu tiver errado, você me corrija, mas se eu não me engano, o azimuth seria 65.7. O azimuth, se eu não me engano, do sol nascendo Só nascendo não, a 9h45 o azimuth. Eu acho que, se eu não me engano, seria 65 graus. Eu tô meio confuso aqui com algumas contas aí, mas acho que deve ser isso. Porque se a 90 graus tirar 15, daria 35, certo? Aí você tirando 5 graus que é a cunha, vai dar 65. Eu acho que é isso o azimuth do sol, né? Na casa do visto, né, o azimuth visto na casa do Flávio Cosmo seria 65 graus, né? Acompanhando a sombra, né? Se a gente for usar a sombra como referência, né? Nesse caso, eu tô usando o próprio aparelho dele, tô usando o próprio experimento dele, falando desses meus argumentos aqui. Então é isso, pessoal. Então a expectativa dele foi uma coisa, o resultado foi outra, né? E ele não comentou, e eu achei estranho ele não comentar nada sobre isso, tá, pessoal? Eu acho que ele pensou assim, foi bem pouco, né? Então acho que ninguém vai reclamar, né? Quase que não dá pra perceber, ó, aqui. Realmente, se você olhar bem batido assim, você não percebe, né? Você não percebe que a sombra tá deslocada. Mas se você for lá no programa GeoGebra, você acaba vendo que houve um deslocamento de 5.4 graus às 2h35, ou seja, estava indo para o sentido norte, né, pessoal? Não atendendo com a expectativa dele. Ok, pessoal? Então o vídeo, né, de hoje foi só sobre isso. Como eu prometi, né, falei para o sistemático, eu ia falar sobre o vídeo do Flávio Cosmo, coisa que ele não quis demonstrar, né, no experimento dele, os resultados que ele não quis demonstrar. Acabei mostrando aqui agora. E vamos ver qual que é a desculpa agora, né, pessoal? Bom, já